Olá, eu sou o Rogério e esse é o livro Propósito, Descubra o Seu. Um livro que vem mudando a vida de muitas pessoas, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Pois é, quando se fala em propósito, se fala em mergulhar em si mesmo, em se apoderar da sua essência, em fazer jus à sua história. E aí? Como que foi a sua história até aqui? Quais os momentos mais marcantes da sua história? O quanto você tem orgulho da sua história? Pois é, dizem que um dia vamos viver só de histórias. Que histórias você vai contar? A descoberta do propósito não está lá fora, está aqui dentro. Está em se apropriar da sua história, dos momentos mais marcantes da sua vida. E com certeza, na sua história está o seu propósito. Por isso é necessário cavucar, ir fundo e achar o seu propósito dentro da sua história. O quanto você se orgulha da sua história. O quanto a sua história até aqui vem sendo difícil. Qual o seu olhar sobre a sua história? A questão da história é tão importante que uma parte significativa do livro é dedicada a acessar a sua história. Escrever a história da sua vida, lá no início, voltando lá para a infância, quando você era criança. E possivelmente o seu propósito está bem lá no início, porque um dia, o que hoje parece tão distante, o que hoje parece tão difícil, que é encontrar o seu propósito, esteve bem visível na sua frente. E aí? Conte um pouco da sua história. Reserve um tempo hoje para relembrar a sua história. De quando você nasceu, as primeiras imagens que você tem, as imagens das fotografias, mas principalmente as imagens que você guarda aqui e aqui no seu coração. O quanto na sua história tem afeto, o quanto na sua história tem carinho, o quanto na sua história tem mágoa, tem frustração, tem decepção. O quanto de certa forma você sente que não foi tão amado como gostaria. O quanto sente até rejeição. O quanto sente raiva. Para alcançar o seu propósito, é importante mergulhar na sua história. Voltar lá no fundo, nas primeiras imagens, nos primeiros passos. Analisando os momentos importantes da sua vida. Se deparando com os momentos de dor. Sim. Tem gente que não quer olhar para trás justamente para não se deparar com os momentos de dor. Mas olha o que você é hoje, e você é fruto de tudo isso. Se você hoje é uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que olha para frente, é porque esses pontos da vida, esses pontos muito difíceis, te impulsionaram a viver uma vida melhor, a virar o jogo, a dar a volta por cima. O quanto eu estou fazendo jus à minha história e o quanto eu estou carregando os pontos positivos ou os pontos negativos da minha história. Será que não é hora de ressignificar a sua história? Eu estou aqui e atrás de mim tem livros que têm muita história. Livros como esse aqui, que tem muito da minha história. Ficção e realidade.
Quem lê vai achar que tem muita ficção, mas quem me conhece vai perceber que tem muita realidade. Livros como Mauá, o empreendedor que fez história nesse país. O empreendedor que não é tão reconhecido por tudo aquilo que fez. Sem dúvida nenhuma, o maior empreendedor que esse Brasil já viu. Histórias como Chateau, louco, maluco de tudo. Mas quem diz que aquelas pessoas que fizeram história verdadeiramente, aquelas pessoas que inovaram, foram pessoas normais? Nenhum nem outro. Cada um a seu jeito. É claro que Chateau é muito mais maluco que todos, mas é incrível o poder realizador. Pessoas com erros, pessoas com acertos, mas pessoas com uma história. História como o trio Ambev, né? Lehman e companhia. Histórias de pessoas, e todas as histórias têm sempre momentos difíceis, momentos que beiram ou chegam ao fracasso, mas pessoas que dão a volta por cima. Jeff Bezos, outra bela história, que estava ali atrás, eu puxei para frente, hoje, para falar de histórias. E quando você olha para a história de pessoas, você encontra momentos incríveis de dor e felicidade. E se as pessoas estão escrevendo as suas histórias bem-sucedidas, se a Amazon é o que é, se Jeff Bezos é hoje o homem mais rico do mundo, é porque ele valorizou a sua história. Ele não ficou preso nos percalços da história, mas ele foi adiante. E você vai ver que as pessoas que marcam a história são pessoas que estão acima do bem e do mal. São pessoas que não ficam presas a conceitos, a preconceitos, mas pessoas que, apesar de si mesma, apesar de todo o boicote interno, foram para cima e viraram o jogo. Esse aqui nem se fala. Que bela história. Que pessoa vivendo dualidades, do bem, do mal, momentos lindos, momentos de puro sofrimento. Gente que faz a história. E você é convidado a fazer história. Já está fazendo, mas deveria se apropriar dessa condição. Esse aqui é o que eu começo a ler. Grande ser humano no mundo que fez história por onde passou. Uma genialidade absoluta. E você? Qual que é o seu lugar na história? O quanto você vai viver o seu propósito com muito mais intensidade? O quanto você está disposto a mergulhar em si mesmo, a mergulhar na vida, se apoderar da sua história e ter muito orgulho da sua história. Não porque você fez tudo perfeito, mas porque você fez o que era possível fazer. Eu digo nos meus treinamentos e muito no seminário Propósito, que é muito fácil olhar para a vida com os olhos de hoje e criticar fatos antigos. Mas e aí? Naquele momento, com os poucos recursos que você possuía, era possível fazer algo diferente? Talvez até fosse, mas não para você. Então entenda o seguinte, você fez o seu melhor e por isso é motivo de celebrar. Olhe para a sua história e olhe com orgulho. Como Chico Anísio disse um dia, as desgraças de ontem são os risos de hoje. Se apodere da sua história, porque é a partir daí que você vai encontrar o seu propósito, porque está lá, introjetado na sua história, na sua vida. Não tenha medo de olhar para a sua história. Não tenha medo de reencontrar aquela pessoa sonhadora que você foi em algum momento da sua vida. Pois é essa pessoa sonhadora que está repleta de propósito, que não tinha os freios do mundo. Como você olha para a sua história? Tomara que com muito amor, que com muito orgulho, reconhecendo os erros e entendendo que de alguns erros você chegou onde chegou. Outro dia, um cliente de coach estava comentando sobre sua vida e foi assim de encher de lágrimas os olhos, porque para cada momento ruim
ele encontrava um excelente momento na sequência, mostrando o quanto aquilo lá não foi problema, aquilo lá não foi erro, não, aquilo lá foi impulso para uma vida nova. O quanto você se apropria da sua história, o quanto você se apropria daquilo que você verdadeiramente é. Propósito Descubra o Seu é um livro para resgatar você. É um livro para gerar vida. É um livro para te trazer de volta para casa, onde você possa realmente voltar a fazer história, como essas pessoas aqui fizeram história. Agora é a sua vez de transformar isso num livro, em transformar isso em verdades na sua vida. Agora é a sua vez de descobrir o seu propósito e ser muito mais feliz. E eu volto a repetir: se aproprie daquilo que você é. Fique em paz com a sua história. Honre o seu nome, honre a sua família. Pois é, alguns quando olham para trás são exímios em criticar os pais. Será que eles vieram para cá com um manual de instrução? É claro que não. Você também não veio. Você tem o direito de errar. Eles também tiveram. Acredite, eles fizeram o melhor que puderam. Mas ele me bateu, eu também apanhei muito. E durante um certo tempo, isso me impregnou demais. E esse livro representou um resgate, inclusive com relação ao meu pai, com quem eu já tive muitas restrições. E hoje eu entendo que é meu papel na vida também honrar o meu pai. Poder ser um ser humano melhor do que ele conseguiu ser. O meu objetivo na vida é honrar minha mãe, que faz o seu melhor todos os dias, que tenta, da sua maneira, ser feliz, viver o seu propósito e fazer o bem. É momento de olhar para si, é momento de se apoderar da sua história, porque aí sim você vai alcançar o seu propósito. Se você quiser conhecer mais o seminário Propósito Descubra o Seu, acesse o site www.propositodescubroseu.com.br. A jornada começa dia 31 de maio em Rio Preto e vai seguir por São Paulo, por Presidente Prudente. Queremos levar o seminário Propósito para vários lugares onde pessoas resolvam viver uma vida melhor, onde pessoas saiam do campo da reclamação e resolvam acessar a sua força, a sua potência e a sua capacidade de superação. Pessoas com histórias, pessoas que querem continuar construindo histórias, pessoas que não estão pendurando chuteira, pessoas que querem a partir de agora viver a melhor fase da sua história. Um dia vamos viver só de histórias. Quais histórias você vai contar? A história de alguém que puxou as rédeas do seu destino, que fez questão de viver o seu propósito, seja aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos em diante, ou de alguém que se apequenou na vida, de alguém que tinha tudo para viver a vida que vale a pena, mas optou por se conformar, se omitiu diante do chamado da vida. Pense bem na sua história e qual história que vem a seguir. Quais os próximos capítulos da sua vida. Eu sou Rogério, esse é o livro Propósito Descubra o Seu, um livro que poderá fazer muita diferença para você, idealizador do Seminário Propósito, um seminário que está trazendo vida, transformação, que está tocando o coração e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Tomara que um dia você possa ler o livro, possa fazer o seminário, mas principalmente, acima de tudo isso, tomara que um dia você se apodere da força, do ser especial que você é e seja muito mais feliz. Grande beijo, forte abraço, fui!